Imagine cruzar os céus a mais de 1.900 quilômetros por hora, pilotando uma máquina que custa mais de 80 milhões de dólares. O F-35 não é apenas um caça, é uma obra-prima da guerra moderna. Mas o que poucos sabem é quanto ganha quem comanda essa fera. O salário de um piloto de caça F-35 pode surpreender até os mais entusiastas da tecnologia militar. E o motivo vai além do simples valor em dólares. Se você curte conteúdo como esse, inscreva-se no canal Mundo dos Fatos. Nos Estados Unidos, onde o F-35 reina absoluto, os pilotos militares recebem mais do que apenas um salário. Um tenente-coronel com experiência pode ultrapassar os 130 mil dólares por ano, sem contar bônus e benefícios. Mas há um detalhe sombrio. O custo de formação de um piloto de caça pode ultrapassar 11 milhões de dólares. E isso muda tudo. Cada piloto é treinado por anos, passando por simulações de combate, testes psicológicos e treinamentos extremos. O investimento é tão alto que perder um piloto é considerado uma perda estratégica. Mas o que acontece quando um piloto falha em missão? O F-35 exige reflexos sobre-humanos. Um erro de milésimos de segundo pode custar vidas. Por isso, os salários incluem compensações por risco, tempo de voo e especializações. Mas há uma cláusula silenciosa nos contratos, que poucos ousam comentar. Pilotos de F-35 têm acesso a informações ultra-secretas. Isso significa que, mesmo após deixarem a ativa, estão proibidos de revelar certos detalhes. O sigilo é vital. E quem quebra, enfrenta consequências que vão além da carreira. O cockpit do F-35 parece saído de um filme de ficção científica. Telas sensíveis ao toque, capacetes com realidade aumentada, sensores que enxergam através das nuvens. Cada piloto precisa dominar mais de 300 comandos simultâneos. E isso exige mais do que treinamento. A cada missão, o piloto carrega não apenas armamentos, mas também decisões que podem mudar o rumo de uma guerra. O peso psicológico é imenso. Por isso, muitos recebem acompanhamento constante, mas nem todos suportam a pressão. Alguns pilotos abandonam a carreira após surtos de ansiedade. Outros são afastados por fadiga extrema. O glamour dos caças esconde uma realidade dura, e o salário é apenas uma compensação por viver no limite. Além do salário base, pilotos recebem bônus por tempo de serviço, missões internacionais e proficiência em sistemas avançados. Um piloto com 15 anos de experiência pode acumular 180 mil dólares por ano. Mas há uma armadilha nesse valor. Esses ganhos não são garantidos. Basta uma falha médica, um erro de julgamento ou uma mudança política e tudo pode desaparecer. A instabilidade é constante e muitos vivem com medo de perder tudo. Na Europa, os salários variam. Pilotos britânicos de F-35 recebem cerca de 70 mil euros por ano, enquanto na Itália o valor gira em torno de 60 mil euros. Mas o treinamento europeu é diferente. E isso afeta o desempenho em combate. Enquanto os Estados Unidos investem em tecnologia, alguns países focam em estratégia. Pilotos italianos, por exemplo, são treinados para missões de infiltração silenciosa. Já os britânicos dominam o combate em formação. E cada estilo tem seu preço. No Japão, os pilotos de F-35 são considerados heróis nacionais. O salário pode chegar a 10 milhões de ienes por ano, o equivalente a 70 mil dólares anuais. Mas o treinamento inclui simulações de guerra com a China em cenários de interceptação e defesa aérea. E isso adiciona uma tensão geopolítica ao cockpit. No Brasil, embora não operemos o F-35, os pilotos de caça da FAB enfrentam desafios semelhantes. Um piloto experiente pode receber cerca de 12 mil reais mensais. Você deve achar pouco comparado ao que se paga em outros países.
mas o prestígio e a responsabilidade vão muito além do salário. A formação na Academia da Força Aérea é intensa. São anos de estudo, testes físicos e psicológicos, e mesmo após formados, os pilotos passam por atualizações constantes. O custo humano e técnico é altíssimo, mas há algo que não se ensina: o instinto de sobrevivência em combate. Esse é o diferencial dos melhores pilotos, e não há simulador que reproduza o caos de uma missão real. Por isso, os salários são altos, mas nunca suficientes para compensar o risco. Alguns pilotos são convocados para missões secretas, operações que jamais serão divulgadas. Nessas missões, o pagamento é feito por fora, em fundos especiais, mas o preço pode ser a própria identidade. Há relatos de pilotos que desapareceram após missões classificadas. Oficialmente foram transferidos, mas há quem diga que nunca mais voltaram. E o F-35, nesses casos, é apenas uma peça de um jogo maior. O capacete do F-35 custa cerca de $400 mil. Ele projeta dados diretamente nos olhos do piloto, como um HUD, um visor de realidade aumentada que exibe informações críticas sem que ele precise desviar o olhar. Altitude, velocidade, alvos, tudo flutua diante de seus olhos, mas qualquer falha nesse sistema pode ser fatal, e o piloto não tem margem para erro. A manutenção do F-35 é tão cara quanto seu voo. Cada hora exige dezenas de técnicos, peças sob medida e softwares de diagnóstico. E o piloto precisa confiar cegamente em cada detalhe, porque no ar não há segunda chance. Pilotos veteranos são disputados por empresas privadas. Alguns atuam como instrutores, outros como analistas de segurança. Os salários podem ultrapassar $250 mil por ano, mas há uma condição: manter o silêncio. O silêncio é a moeda mais valiosa no mundo dos caças. Quem fala demais perde acesso, e quem perde acesso perde poder. Por isso, muitos vivem entre o prestígio e o isolamento, e o salário é apenas um disfarce. O F-35 é invisível aos radares, mas o piloto não é invisível ao tempo. Muitos enfrentam problemas de coluna, visão e audição. O corpo paga o preço da velocidade, e a aposentadoria nem sempre é tranquila. Alguns pilotos aposentados vivem com pensões modestas. Outros recebem indenizações por danos físicos. Mas há quem diga que o verdadeiro pagamento é o silêncio eterno sobre o que viram lá em cima. O treinamento inclui simulações de ataque nuclear, evasão de mísseis e combate em ambientes hostis. Antes de tocar nos controles de um F-35, o piloto precisa sobreviver a um teste brutal: o simulador de força gravitacional. Dentro de uma cápsula giratória, ele é submetido a até 9 vezes a gravidade da Terra. O sangue é empurrado para longe do cérebro e muitos desmaiam. É o teste do apagão. Só os que resistem seguem para o próximo nível. A força gravitacional empurra o sangue para longe do cérebro e a pele do rosto começa a ceder, como se fosse puxada para baixo. Em segundos, um deles desmaia. É o corpo dizendo: "Não aguento mais." E quem não resiste jamais verá o cockpit de um F-35. Cada cenário é projetado para testar os limites humanos. E o piloto precisa manter a calma, mesmo quando tudo explode ao redor. A elite dos caças é formada por menos de 1% dos candidatos. A maioria é eliminada nos primeiros testes. E quem passa entra para um mundo onde o céu é apenas o começo. Porque acima dele há segredos que ninguém ousa revelar. O salário de um piloto de F-35 é alto, mas o custo de ser piloto é ainda maior. Não se mede em dólares, se mede em noites sem dormir, decisões impossíveis e memórias que jamais serão apagadas. E você,
Acha que vale a pena pilotar uma máquina de guerra por esse valor? Seria esse o salário ideal para quem vive entre o céu e o inferno tecnológico da guerra moderna? Comente aqui embaixo o que você acha. E se curtiu esse mergulho sombrio no mundo dos caças, inscreva-se no canal Mundo dos Fatos para mais curiosidades militares e tecnologia secreta. Até o próximo voo.